Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pulso Talks. Esse é um movimento que a gente está trazendo aqui na Todo Eventos, onde a gente convida profissionais do mercado que complementam aí, né, as experiências que a gente cria para os nossos clientes, para bater um papo, para conversar um pouquinho sobre o mercado, sobre tendências, o que a gente pode fazer de legal, de diferente. Meu nome é Jeff. E eu sou a Júlia. E pra gente começar, nada é melhor do que a gente trazer quem faz isso acontecer. Nossa fundadora e nossa diretora, Tana. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Jeff. É com enorme satisfação que eu sou a convidada desse primeiro episódio de um movimento que, como o Jeff falou, a gente está aqui para movimentar o mercado, né? Fazer diferente e trazer muitas novidades aí para vocês, ouvintes, nosso público que está nos ouvindo e assistindo. Massa. E assim, pra gente começar, eu acho que nada melhor do que voltar um pouquinho e contar um pouco sobre a sua história, né? Antes da Todo Eventos, como que você chegou no mercado dos eventos? Como que esse universo entrou na sua vida e a sua vida entrou nesse universo? Então vamos lá, eu sou publicitária, né, de formação de faculdade, mas também comecei a fazer publicidade no ensino médio técnico. Uhum. Isso já deu aí bastante visibilidade para quando eu entrei na faculdade, já saber o que o mercado esperava, porque eu já estava ali 3 anos do ensino médio, vivendo um pouquinho do que era uma agência de publicidade, quais eram as possibilidades da comunicação. Me formei na faculdade em publicidade, trabalhei em algumas agências de comunicação aqui em Curitiba, mas quando eu fiz a minha pós-graduação em branding, que foi quando eu comecei a ter essa imersão em experiência de marca, foi quando a chave virou para os eventos corporativos. Eu falo que quem faz evento não escolhe fazer evento, o evento escolhe a gente, então comigo não foi diferente, né? Eu comecei a estudar sobre experiência de marca, em como deixar as marcas mais próximas do cliente final, em como trazer sentimento para as marcas, como vender com sentimento, e comecei a trabalhar em paralelo numa agência de eventos, trazendo um pouquinho dessa minha experiência. E aí foi o meu primeiro contato. No paralelo também comecei a fazer casamento. Olha só. Muita gente começa em eventos com casamento, né? Sim. Evento social. E os casamentos também envolvem muita experiência, né? A gente fala diretamente com sentimento, a gente mexe com o coração ali da noiva, do noivo, dos familiares. Então, esse foi a minha entrada e meus primeiros momentos fazendo eventos. Legal. E agora na criação da Todo, o que te motivou na criação da Todo? Qual foi sua inspiração? Você teve alguma virada chave falando assim, nossa, eu quero fazer uma agência de eventos corporativos e quero entrar no mercado em Curitiba? Conta pra gente. Depois de fazer casamento, eu percebi que eu gostava mesmo de trabalhar com marcas, né? Como boa publicitária, trabalhar com marcas me fazia pulsar de um jeito diferente. E aí eu queria poder unir minha experiência, que sempre quis de gerar experiência para as outras pessoas, com a minha vontade de realmente fazer diferente, de ter uma empresa onde tudo fosse diferente, onde cada pessoa pudesse falar, opinar, trazer a expertise. Aqui na Todo a gente fala muito de colaboração, de adaptabilidade, então eu quis muito poder trabalhar nesse lugar onde a gente valoriza todos os profissionais e todas as ideias que estão dentro da mesma mesa. E essa foi a minha vontade de criar Todo Eventos, de poder fazer diferente. E aí, 14 anos... 14 anos depois estamos aqui. 14 anos aqui. Estamos fazendo mais uma coisa diferente. Exato, pulsando cada vez mais, colaborando, pegando as ideias dos outros, né? Que foi uma ideia do Jeff, que começou e estamos aqui, né? Fazendo acontecer. Isso. Aqui no programa a gente vai conversar e a gente já está conversando com muita gente justamente para expandir a nossa cabeça, né? Para ajudar a gente a olhar para lugares que talvez a gente não esteja olhando, né? Alguma coisa que a gente possa está deixando passar.
que eu acho que é o que faz a grande diferença no nosso trabalho, né? São os pequenos detalhes. E essas conversas, elas têm sido, acho que, muito inspiradoras mesmo, né? Tem nos ajudado a abrir a cabeça, e a nossa ideia é que todo mundo possa beber um pouco dessa água também. E aí eu te pergunto, assim, o que você acredita hoje que é o grande diferencial da Todo? Assim, o que a gente faz que nos coloca nessa posição de destaque, que tenha contribuído para a gente conseguir sustentar 14 anos, né? E que venham muitos outros. Sim. É uma pergunta difícil, porque né, como eu falei agora há pouco, eu acho que nós somos uma comunidade e tudo importa, né? A opinião de todo mundo aqui dentro importa. Mas eu acho que o jeito todo, né? O famoso jeito todo é o nosso diferencial. A gente fala muito do jeito todo de atender o cliente, né? Que é o nosso olhar para os detalhes, o atendimento personalizado, mas eu acho que o jeito todo também está aqui dentro de casa. E isso faz muita diferença para a entrega, para o que o cliente recebe, né? É o jeito todo em solucionar um problema, é o jeito todo em poder trazer várias opções, de ser parceiro, de sorrir. Então, acho que esse jeito todo que foi, primeiro, percebido de fora para dentro, Sim. né? Eu gosto de contar essa história também, se me permitem. Claro. O jeito todo, para quem tá ouvindo aqui a gente, nasceu de a gente ouvir o mercado, né? Então, a gente ouvia clientes, a gente ouvia parceiros a chegar na gente e falar assim, esse projeto é da Todo, mas a gente, por quê? Porque vocês fazem com o jeitinho todo, então esse projeto vai direto para vocês. Ou, né, negociem aquela situação, mas por que a gente? Porque com o jeito todo vocês vão conseguir. E esse jeito todo, que hoje é o que permeia a nossa cultura, né, é o que tá ali no nosso manual, é o que faz a gente, é o que a gente respira Sim. todos os dias aqui dentro, ele nasceu de a gente ouvir nosso cliente e perceber esse movimento dentro de nós. Então, acredito que esse realmente seja o nosso diferencial. Nosso jeitinho de fazer diferente. Eu concordo. Eu concordo também. Então, você fala que o jeitinho todo nasceu ao decorrer dos anos que a agência foi crescendo, foi conhecida no mercado. Mas você pensando, Natana, lá no começo, há 14 anos atrás, você tinha um plano inicial? Tipo assim, vou fazer uma agência de um jeito tal, para pessoas tal, e seguir essa linha de raciocínio. Como foi criar isso, tipo, pensar nisso exatamente? Eu tinha uma vontade de fazer diferente, um computador e uma sacada. Então, para quem também não sabe, a Todo nasceu na sacada da minha casa, com a vontade de fazer diferente, como a gente falou aqui. E no começo eu já tinha contato com alguns clientes, tinha alguns parceiros que somavam comigo, né? Eu falei sempre muito de experiência, e acho que experiência a gente nunca faz sozinho, a gente sempre faz em grupo. Então tinha parceiros que me ajudavam nesse sentido, que somavam, né, nesse sentido. E foi aí que começou, o computador, a sacada, o cliente realizando o projeto. E aí, com o passar dos anos, né, a empresa foi crescendo, ao invés de um parceiro já tinha 2, já tinha 3, o negócio foi aumentando e a gente foi percebendo o jeito todo, e na verdade o jeito todo a gente veio perceber algum tempo depois. Mas não teve um pontapé, ou pelo menos eu nunca tenha pensado nisso, mas assim... Não teve um manual, né? Nunca Mas teve um segredo? O que você acha que fez a diferença? Nossa, um segredo? O que eu acho que eu fiz que fez a diferença aqui? Será que não era o jeito todo que já estava sendo percebido? Assim, era uma coisa sua? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o jeito todo... esses parceiros, principalmente do início, provavelmente... já tinha esse jeito todo... Na essência. Na essência. E fizeram com que, né, junto comigo, esse jeito todo fosse se expandindo para o mercado. Com certeza foi esse o diferencial. Mas isso não estava escrito, não era um manual.
Era simplesmente, vamos fazer assim? Sim, esse é o jeito de fazer certo, então bora. Então isso foi acontecendo. Eu acho que bons parceiros de negócio, bons parceiros de vida, né, fazem com que as experiências sejam diferentes. E eu acho que isso também conecta lá com a nossa adaptabilidade, né? De ir entendendo e se adaptando, se moldando em cima disso, né? Você trouxe no começo como um dos valores e para mim também é um dos mais importantes. E eu queria te perguntar sobre mudanças, porque nesse período muita coisa mudou, né? A gente está falando de mudanças para crescimento, né? Obviamente, entra gente, sai gente, a gente tem essa adaptabilidade nas pessoas, mas a gente também teve que se adaptar muito, por exemplo, por uma pandemia, para poder atender novos clientes, e a gente tem aí clientes gigantescos, onde a gente aprende muito todo dia. Quais são as principais não seria adaptações, né? Quais são os maiores marcos, eu acho, de adaptabilidade que você acha que a todo passou nessa trajetória? Eu acho que a gente falou um pouquinho essa semana sobre isso com o time, né? Sobre mudança. Eu sou uma pessoa que eu vibro muito positivo. E toda mudança eu entendo que é para melhor, né? Acho que mudar não é fácil, crescer é um desafio, né? A gente vive isso diariamente. Não só crescer de espaço, crescer de time, a gente encontra os desafios novos em projetos maiores, com clientes maiores, as oportunidades de mercado, né? Quando a gente fala de um cliente maior, a robustez ali do negócio do cliente também é diferente, então tudo isso vai mexendo com a gente, vai mexendo com o formato que a gente trabalha. A pandemia foi um exercício sensacional pra gente. Claro que é um marco, até respira fundo, né? A gente tinha alguns contratos ali no ano da pandemia e que de um dia para o outro foram cancelados e a gente teve que segurar o time, segurar a verba, fazer alguns exercícios aí pra gente não dispensar ninguém. A gente conseguiu manter o time inteiro, mas foi um momento super importante pra gente se planejar, né? Como eu falei ali, eu sempre vejo oportunidade, sempre gosto de vibrar positivo. Então, naquele momento que a gente estava com uma demanda menor, a gente aproveitou para se planejar. A gente fez exercícios com o time, a gente fez planejamento interno, a gente olhou para a marca. Então, talvez se a gente não tivesse aquela pausa de 8 meses ali, a gente tivesse crescido de um jeito que não seria o ideal, né? Exatamente. Então, com certeza, um marco de adaptabilidade e de crescimento foi a pandemia. Acho que a mudança para a sede nova também, né? Apesar de a gente estar num espaço maior, de ser... enfim... Quem não conhece ainda, venham conhecer a nossa casa nova, é super colorida, é super bonita, é super legal. Mas assim, a gente também precisou se adaptar a uma nova rotina, a um novo time que estava acostumado a viver junto e agora vive separado em 2 andares diferentes. Então, acho que essa mudança também testou a nossa adaptabilidade. Com certeza. E a gente começou a fazer outras gravações já, e em todas as gravações a gente fala muito sobre pessoas em si. E tudo gira em torno de pessoas certas em lugares certos. Como você vê essa construção dentro da agência em si? Porque sempre entra gente, sai gente. Escolher as pessoas, eu sei que você é muito de energia, então provavelmente escolher pessoas para fazer parte do time vai muito de energia, não só do trabalho, do comprometimento em si, da energia. Como você vê essas especialidades, essas pessoas surgindo novas, pessoas em si? Pra gente fazer experiência, a gente tem que ter pessoas. Então, nosso trabalho é de pessoa para pessoa. Não tem, claro, a gente tem um currículo, a gente tem toda uma técnica por trás de tudo, mas no final do dia a conta fecha porque somos pessoas falando com pessoas. E quando a gente
entende que nós somos pessoas, que nós temos sentimentos e nós falamos com os sentimentos das outras pessoas, não é só a experiência no evento que vai ser diferente, mas a experiência para quem a gente está gerando experiência vai ser diferente. E hoje eu li uma frase que fala assim, se o meu trabalho não mudar um pouquinho a vida das pessoas que estão comigo, não faz sentido. E eu acho que como a gente olha muito para as pessoas, o nosso trabalho muda a vida de todo mundo que está à nossa volta o tempo inteiro. A gente tá chegando no fim, né? A ideia é ser um bate-papo rápido mesmo. Infelizmente. E a gente tomou essa decisão também de começar o podcast agora no final do ano. A gente sempre fica naquela, né? Será que a gente começa agora? Será que a gente deixa pro ano que vem? Será que é melhor em janeiro ou depois do carnaval? E a gente resolveu fazer agora. Porque, enfim, a gente tá empenhado, a gente tá motivado e a ideia do programa, né, como eu falei, de inspirar as pessoas, de abrir a cabeça, a gente falou, puxa, se a gente pode fazer isso agora, por que a gente pode deixar isso para fazer depois, né? E aí eu queria te fazer uma provocação para trazer para as pessoas talvez um conselho, uma dica, o que você acha que pode fazer a diferença em quem está organizando um evento, seja agora para o final do ano, ou seja para o começo do ano, enfim, a gente tem muito cliente já fazendo planejamento a longo prazo para o ano que vem. O que você acha que é o grande diferencial das próximas experiências, talvez? Difícil essa pergunta, né? A gente se prepara aqui. Tem roteiro, ficha de pauta. Reflexões. Muitas reflexões. Primeiro, eu acho que é muito legal a gente realmente tirar o projeto do papel, não importa o momento é agora, a gente tem que fazer acontecer. Sempre. Bom, dica. Eu acho que ouvir, né? A gente tá num mundo aí em que a comunicação rola o tempo inteiro, que a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. Então, parar, ouvir e sentir, acho que são duas coisas fundamentais, assim. Tanto pra gente enquanto agência que está recebendo um briefing, que está recebendo uma informação, ouvir aquilo com atenção, sentir o que o cliente está querendo dizer, vai fazer com certeza o diferencial para a entrega, quanto para a marca lá, né? Quem está planejando o evento, será que eu estou ouvindo o que o meu cliente tá precisando? Né? Será que eu estou aqui pensando nesse evento com realmente a mensagem que ele quer? Então, acho que ter esse momento de parar, ouvir e sentir para a gente conectar a melhor opção são coisas fundamentais, assim. E o terceiro, acho que é colocar em prática, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, planejar é bom, né? Olha que a gente gosta de clientes que vêm com planejamento, com tempo, mas é colocar em prática, porque a gente vai aprendendo na prática das coisas acontecendo. Então, acho que a gente pode a dica são esses três pilares, 4 pilares, né? Parar, ouvir, sentir e ir pra ação. E agir. E agir, Perfeito. como sempre. Infelizmente, nossa conversa chegou ao fim. Foi muito bom. Foi uma troca de experiências muito legal. Ouvir quem faz tudo acontecer, quem fez tudo acontecer, quem ainda vai fazer tudo acontecer, se Deus quiser. Amém. Amém. Muito obrigada. Espero que você possa gostar, né? Porque se você gostar, a gente continua aqui, no caso. Mas muito obrigada. Algum conselho, alguma dica que você achou do nosso podcast? Gente, eu tô emocionada, de verdade. Tô emocionada porque esse é um projeto que a gente fala há bastante tempo, né? E se a gente precisa agir, a gente tá aqui agindo mesmo no momento que a gente tá final de ano, mercado aquecido, um monte de coisa acontecendo. Emocionada por nós estarmos colocando um projeto em prática e ansiosa para ver aí o que vai acontecer, quais são os frutos que a gente vai colher, né, desse momento aqui. Sim. Né, que sejam frutos aí de aprendizado, né, de construção e que a gente possa inspirar sempre alguém, que a gente possa
refletir com os temas que a gente vai trazer aqui. E é isso, tô com o coração cheinho aqui. E pra vocês que estão assistindo a gente, fiquem ligados que o Pulse Talks vai acontecer sempre uma vez por mês. Por enquanto, porque a gente vai que vocês gostem demais, a gente pode fazer uma vez por semana, todos os dias, quem sabe. Se vocês gostarem muito, deixem um like, sigam a gente nas redes sociais. Todo faz. Siga a gente no LinkedIn, que às vezes tem proposta de emprego. Quem sabe vocês querem trabalhar nesse lugar super colorido, super legal. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente aqui. Obrigado, Júnior. Obrigada, Tana. Obrigada, Tana. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.